Paz do Senhor Jesus. Quero contar algo para vocês que aconteceu comigo hoje. E antes eu quero ler um versículo que está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por que eu estou lendo esse versículo aqui com vocês? Porque eu pequei. E talvez você pense, todo mundo peca todo dia. Mas assim, você sabe que nós que estamos na luta contra o pecado, a gente se esforça todos os dias para melhorar, para não pecar, para não entristecer o Senhor. E hoje eu cometi algo que eu considero algo assim grave, sabe? Eu tenho um temperamento um pouco difícil e eu ofendi uma pessoa hoje, porque essa pessoa ela estava com uma atitude errada, ao meu ver. E aí, sabe quando a pessoa quer agir como a justiceira do mundo? Essa pessoa sou eu. E a pessoa às vezes não sabe a maneira certa de falar com as pessoas, não sabe exortar da maneira correta, que você pode exortar de maneira amável, né? E você pode ofender a pessoa, você pode ser grosseira, que foi o meu caso. E aí, o que eu fiz? Eu fui me fazer de justiceira, né? Eu fui lá e falei pra pessoa que ele não podia fazer aquilo, que ele era um irresponsável, que ele estava completamente errado, que era um absurdo. E eu falei assim, bem grossa, sabe, com ele. Então foi um pouco humilhante, assim, eu ofendi ele. E aí depois, né, assim, sabe, meu esposo veio conversar comigo sobre a minha atitude, como eu tinha sido errada. E eu me dei conta, quando a gente peca, a gente sabe, né, a gente sente. E eu me dei conta por que eu fiz aquilo e eu, né, chorei e fiquei muito triste porque, mais uma vez, eu tinha errado nessa questão do meu temperamento, assim, na forma de falar com as pessoas. Principalmente nessa área, assim, de às vezes querer ensinar o que é certo pra pessoa e eu não saber falar, entendeu? Então, eu tenho muito esse problema, assim, que eu tenho lutado na minha vida há algum tempo e eu preciso pedir mais ainda ao Senhor pra me ajudar. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste. Eu, assim, fiquei muito triste, aquela angústia, você sabe, você que serve a Deus, tem temor ao Senhor, sabe como é terrível, né? Quando a gente cai, a gente peca. E, assim, a gente, muitas vezes, pode deixar que esse sentimento, ele tome conta da nossa vida. E hoje eu pensei, nossa, Deus vai desistir de mim, de novo eu cometi esse erro. E isso não é verdade. Então, há tempos atrás, quando acontecia isso comigo, de eu cometer assim, esses erros, o que acontecia muito? Eu ficava muito tempo assim para baixo, muito tempo assim depressiva, muito tempo para conseguir me reerguer por causa do pecado que eu cometi, porque eu ofendi alguém, enfim. E hoje, igual, isso aconteceu hoje, né? E eu tenho essa tendência de sempre ficar ali assim, depressiva e às vezes deixo de fazer várias coisas, várias atividades, até mesmo me dá desânimo, às vezes, de buscar o Senhor. Às vezes eu tava com uma vida de oração regular, às vezes isso me deixa tão para baixo que eu não tenho nem coragem de conversar com Deus. E isso acontecia mais, e hoje não. Então hoje, igual, eu já vim aqui, já me levantei e já pensei, eu vou gravar esse vídeo para que outras pessoas que estão se sentindo assim, que estão assim, com vergonha do seu pecado, que estão às vezes há muito tempo até distante do Senhor, porque às vezes tem vergonha de se achegar a Deus por causa do seu pecado, porque às vezes você tem tido alguma dificuldade. E eu quero dizer a você, né, não faça isso, faça como eu. O que eu fiz? Eu fui ler a palavra, eu fui ler versículos que falavam sobre o perdão de Deus, para que aquilo entrasse no meu coração, porque às vezes a gente pensa que não dá mais pra gente, né? A gente erra tanto que a gente pensa, gente, como Deus me suporta, como pode? Então, ler a palavra nessas horas é muito importante. Então, quero dizer a você, né, que se você errou, se você pecou como eu, se você caiu, eu quero dizer a você, levante-se. O Senhor, Ele nos perdoa, como está escrito aqui, né? É para que vocês não pequem. Se pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele nos perdoa. E claro que eu fiz a minha parte, eu pedi perdão a essa pessoa também, né? Não pedi perdão apenas ao Senhor, mas procurei essa pessoa. Logo depois que aconteceu, assim, eu pedi perdão, falei que eu pequei, que eu errei.
E assim, sem justificativa, a gente não deve procurar justificar nosso pecado, porque não tem justificativa. E é isso, sabe, que eu queria trazer aqui para vocês. Nós temos que fazer de tudo para não pecar novamente, para não errar novamente. E é isso que está escrito aqui. Se você pecar, recorra ao advogado, que é Jesus Cristo. Só Ele pode nos perdoar, nos dar uma nova chance. E não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de fazer a obra de Deus por causa disso, né? Não deixe que o inimigo, ele tome conta dos seus pensamentos e faça você pensar que Deus não te ama mais, que Ele não vai te usar mais. Não deixe isso acontecer, tá bom? Deus, Ele me ama, ainda que às vezes seja difícil acreditar nisso por causa dos meus erros, dos meus defeitos. E Ele ama você também, porque o amor dele é incondicional, né? É por isso que Ele nos ama, é um amor incondicional, a misericórdia dele é grande. E claro que o Senhor vai analisar é se o nosso arrependimento é sincero, né? Então, tem isso também. A gente não tá aqui falando de remorso, a gente tá falando de arrependimento sincero, né? Quando a gente sente realmente uma angústia profunda, um desejo profundo de mudança e de nunca mais repetir aquilo. E a gente vai lutando a cada dia. E tudo isso é muito bom para que vocês não pensem assim, nossa, como é ser mãe abençoada, como é ser mãe querida, como ela é fofa. Quando na verdade, pela rede social a gente não tá vendo o pecado do outro, né? A gente não sabe. Claro, nós nunca podemos viver uma vida hipócrita, nunca, né? Eu não posso aqui falar algo que eu não estou vivendo. Mas todos nós somos pecadores e o que importa é que a gente esteja lutando contra o pecado. Lutando. Às vezes a gente perde a batalha, mas vamos permanecer lutando contra o pecado, porque o nosso objetivo é agradar a Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.